Olá, amigos! E hoje, aqui juntos, nós temos muita coisa boa para conversar. Mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da SEAMA, entre no site da SEAMA, seama.org.br, e lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho para realizar cirurgia espiritual à distância, pode pedir o tratamento espiritual para você mesmo, pode ver o trabalho maravilhoso que é feito pela SEAMA, no Santuário da SEAMA, onde nós recebemos quase 200 almas sob nossos cuidados em fase de animalidade, nos processos de evolução. Você pode conhecer a Revista Espírita SEAMA, que estuda tantos assuntos, tem várias colunas, olha o Livro dos Espíritos, a Gênesis, a evolução do espírito, curiosidades sobre os animais, sugestões de alimentação para a nova era, muitos outros assuntos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena baixar lá o PDF, aprofundar-se no assunto, enfim. Você, através do site da SEAMA, pode compreender melhor o trabalho que realizamos, ver que nós temos uma cozinha industrial que faz pratos congelados veganos, que distribui para várias partes, uma forma de nós podermos estender um campo prático para a transformação tão necessária para o planeta de regeneração. Olha, mais uma vez nós nos reunimos aqui felizes por falarmos sobre os nossos queridos irmãos animais, por falarmos sobre a doutrina espírita, por abrirmos as portas para nós repensarmos os nossos caminhos, nos candidatando a sermos realmente cidadãos do planeta de regeneração. E a doutrina espírita, com seus ensinamentos maravilhosos, com sua fonte de luz, com os esclarecimentos que nos traz e a evolução intelectual mesmo da humanidade, as aberturas que nós temos através dos meios de comunicação que a internet nos propicia, nos trazem novas formas de reflexão, novas maneiras de vermos os animais, um entendimento sobre a alma dos animais, e a própria ciência se dobra através dos estudos ao entendimento da consciência dos animais, nos trazendo, enfim, as referências necessárias e sólidas para que possamos subir os degraus da doutrina espírita a favor do amor ao próximo e transformar a maneira como nós lidamos com os animais, nos relacionamos com os animais. E hoje nós temos aqui duas amigas queridas, duas voluntárias da SEAMA, que vieram aqui conosco falar um assunto muito interessante e muito importante, porque se refere a fases essenciais no desenvolvimento da consciência do espírito em evolução. Mas vamos receber as nossas amigas queridas. Olá, Natália. Olá, Roseli. Tudo bem? Olá, Sandra. Olá, Rô. Tudo bem com vocês? Mais uma vez eu quero agradecer o convite para participar desse podcast tão maravilhoso e tão esclarecedor para todos nós. Oi, meninas. Tudo bem? Sandra, tudo bem, Nath? É muito bom nós estarmos aqui, né? Nós que convivemos na SEAMA, no nosso cotidiano, que vivemos dedicados ao estudo da alma dos animais, a compreender o comportamento dos animais, que unimos os conhecimentos que nos traz a doutrina espírita ao desenvolvimento da ciência, e que nos trabalhos espirituais da SEAMA observamos inúmeros espíritos em diversas equipes de socorro dentro do planeta Terra, trabalhando a favor dos espíritos que se encontram em fase de animalidade. Assistimos com uma certa ansiedade os processos de transformação em relação ao que ocorre com eles, e também nos preocupamos em fazer que a SEAMA seja realmente a voz dos animais e que esse podcast seja realmente uma forma, ainda que seja através de nós, que através da doutrina espírita, através das descobertas da ciência, através dos inúmeros meios de comunicação, que nós possamos criar um canal onde os animais, de alguma maneira, sejam ouvidos em suas necessidades, em suas dificuldades, como espíritos em evolução, nossos irmãos, nossos parentes mais próximos, conforme nos diz Emmanuel. E hoje nós temos um assunto que, olha, é muito importante, e é muito importante nós falarmos dele agora, porque nós estamos num momento, dentro da nossa história humana, dentro da nossa história evolutiva, em que nós fomos exigidos a um intervalo, né? Mesmo que esse intervalo esteja reduzindo gradualmente, ou seja, a situação da pandemia nos obrigou a um recuo de nossas atividades, ainda assim, nós não conseguimos retomá-las ainda por completo por uma série de situações que nós não vamos tratar aqui hoje nesse podcast. Mas as nossas viagens precisaram ser repensadas,
A nossa maneira de fazer turismo precisou ser repensada. Então, é importante o que nós vamos tratar hoje, porque significa que, já que nós estamos num momento de reflexão, vamos pensar o quanto, quando nós pensamos em nosso lazer, quando nós pensamos em conhecer este planeta tão maravilhoso que Jesus nos criou, conhecer outros países que dividem conosco essa terra, onde outros irmãos em outras nações compartilham conosco, né, da criação do Mestre a favor da evolução do Espírito, é imprescindível nós pensarmos que realmente o nosso trânsito pelo planeta precisa ser favorável ao nosso lazer, mas favorável à evolução do planeta, favorável ao Evangelho do Cristo e favorável a todas as criaturas que conosco dividem esta terra azul tão maravilhosa, do qual nós somos apenas um dos moradores, um dos cidadãos, e nós nos encontramos agora na fase de humanidade, mas dividimos esta casa-mãe com tantos outros espíritos, em tantas outras fases, em tantos outros corpos físicos. E é por isso exatamente que nós vamos tratar do assunto que nós vamos tratar hoje, que é uma das fases mais importantes para a evolução do espírito, um dos momentos mais essenciais no desenvolvimento da consciência. Nós vamos falar hoje especificamente, de maneira mais profunda, dos animais marinhos. Nós vamos tratar de mamíferos marinhos, como nos diz André Luiz, nós teremos a oportunidade de ver mais para frente, hoje ainda, nos falando a respeito, né, do corpo físico dos animais superiores, como uma obra-prima da criação dos geneticistas espirituais e do desenvolvimento do espírito. Então, vou passar a palavra agora para a Natália, que vai começar a nos trazer o assunto que nós vamos discutir hoje, e nós vamos abrir os nossos corações da doutrina espírita ao Evangelho do Cristo e descermos do pedestal de seres humanos, criatura central do planeta, nos colocamos definitivamente na posição do servidor de Jesus, do servidor da Terra. Vamos nos lembrar daquele que é o governador do planeta Terra, o mestre de todos os mestres, o mestre do amor, aquele que colocou suas asas luminosas sobre a Terra, a fim de nos trazer a constituição divina, as leis que regem o universo, traçando para nós os caminhos da harmonia interior. Aquele que nós chamamos de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, nos deixou uma frase tão importante que nós precisamos realmente trazer para repensarmos as nossas condutas como espíritos em estágio evolutivo superior no planeta. As responsabilidades que são inerentes à posição que nós ocupamos na Terra. O mestre, arcanjo, que já chegou ao estágio mais elevado de evolução, quando esteve entre nós, nos disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Ali Jesus deixou o traçado mais profundo de humildade e as lições mais importantes para nós, aqueles que devem acolher os irmãos de retaguarda, aqueles que devem amparar como são amparados. Nós nos desviamos tanto que passamos caminhando aos quatro ventos como cristãos, como espíritas, como seguidores das diretrizes do Mestre do Amor, dizendo que estamos aqui para sermos servidos pelos animais, equivocados de nossa posição, quando Jesus nos colocou que estava aqui para servir e não para ser servido. Com o ouvido do servidor sincero a favor da evolução, com o coração daquele desejoso de aprender o amor ao próximo, com a mente do espírita que busca a reforma íntima, com conhecimento da reencarnação, aprendendo que os nossos passos na Terra devem ser passos de luz e de esperança, vamos ouvir o que as nossas queridas irmãs têm para nos falar a respeito do que ocorre com os animais. Bom, eu vou começar falando sobre a captura dos animais marinhos para a pesca. Além de existir a captura de animais marinhos proposital, existe também a captura acidental, que se refere aos animais que ficam presos nas redes de pesca e não são alvos da pescaria. Ou seja, ao colocar sua rede na água, o pescador ele quer capturar determinadas espécies de peixes, mas outros seres que não possuem valor comercial podem se enredar e morrer porque não conseguem ir à superfície para respirar.
Nessa categoria estão também as tartarugas e as toninhas, que são pequenos e tímidos golfinhos ameaçados de extinção. Além de capturar as espécies que irão para o comércio, ainda teremos que irão morrer e serem descartados. Assim, vai aumentando cada vez mais o risco de extinção de vários animais marinhos. Dentro deste assunto ainda temos a questão dos animais marinhos que são capturados para serem levados aos famosos parques aquáticos. Aqueles que fazem um show para a plateia que vibra e acham lindo toda aquela exibição. Porém, não sabem que esses animais são vítimas e vivem em cativeiro, vítimas de maus tratos, desde a captura em seu habitat natural. São tirados de suas famílias, de suas mãezinhas, gritam e choram em desespero. Sofrem maus tratos durante o treinamento, são mantidos em pequenos tanques e mal alimentados, para que na hora do show se interessem pelos petiscos e obedeçam os comandos. Além desse sofrimento todo, ainda são acusados de acidentes envolvendo seus tratadores. Estes irmãozinhos sofrem problemas psicológicos, sofrem automutilação e estão gritando por socorro. Temos que abrir os olhos, parar a humanidade com tanta perversidade. Ou seja, para nós, seres humanos, isso é visto como um show, mas para os animais é visto como uma tortura. Meus amigos, como nós já tivemos oportunidade de falar aqui em outro podcast, quando nós falamos da poluição do mar, nós temos, na verdade, pouca relação com os animais do mar, nós temos pouca relação com a vida marítima, que está muito fora do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa rotina, porque nós somos habitantes terrestres, né? Nós não somos habitantes das águas, ou seja, a fase evolutiva em que nos encontramos é uma fase em que nós dependemos muito da água, mas nós não habitamos a água como parte de nossa residência. Nós precisamos conviver com o meio aquático. Então, acaba que a nossa visão sobre a vida aquática ela é superficial, nós sabemos pouco acerca desta gama imensa de atividade que ocorre além dos nossos olhos, com incontáveis espíritos em evolução. Mas quando nós estudamos evolução, quando nós pegamos o livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo, e vamos assistindo os caminhos que o espírito transcorre desde sua criação, quando nós estudamos, por exemplo, a evolução das espécies e vamos compreendendo as fases de transição que ocorrem em vários estágios, mesmo dentro na biologia comparativa, por exemplo, nas plantas e principalmente nos animais, nós vemos uma coisa muito interessante. Eu convido você, amigo ouvinte, para fazer esta pesquisa, se você quiser. Diversas fases de evolução, particularmente fases de impacto maior, de transições maiores. Por exemplo, André Luiz nos conta que na fase de réptil é quando o primeiro centro vital, o primeiro chakra está totalmente formado, que é o coronário. Isto ocorre lá na fase dos lagartos, por exemplo. Há uma transição do corpo físico, né, do espírito ocupando um corpo físico que passa pela água. Depois ele volta a ocupar o meio terrestre. Nós vemos essa situação, por exemplo, estudando biologia comparada nas plantas, a mesma coisa. Então, nós vemos como, observando as descrições de André Luiz, estudando, inclusive, quando o planeta foi formado, as colocações de André Luiz e de Emmanuel a respeito do corpo físico da ameba no protoplasma, no fundo do mar, e eles descrevem claramente que o espírito inicia o seu processo de evolução na formação do planeta, no protoplasma, no fundo do mar. Nós começamos a pensar na importância da vida marinha como um estágio essencial para o espírito em diversas fases de evolução. Quando nós interferimos, conforme nos conta a Natália, nós vamos falar daqui a pouquinho mais a fundo sobre os parques aquáticos, mas quando nós intervimos de maneira irresponsável, sem compreender, volto a dizer, o papel essencial que nós temos diante dos animais no planeta Terra, aquele papel que nos descreve tão bem a doutrina espírita, nós nos colocamos, vou usar aqui uma colocação de André Luiz no livro Missionários da Luz, como verdugos cruéis dos animais, como os piores obsessores que eles poderiam ter. Quando nós nos colocamos dessa maneira, nós invertemos o nosso papel. Ao invés de protetores, nós os fazemos sofrer. Intervimos em fases muito importantes
da evolução, trazendo esses espíritos uma visão acerca do que significa ser humano e uma visão acerca do papel que este ser humano tem no planeta, muito negativo, o inverso do que nós deveríamos trazer. Eu vou pedir para que a Roseli dê continuidade agora, porque ela vai nos trazer outras informações para que nós possamos pensar. Sandra, como a Nath colocou, né? As redes que fazem essa pesca de arrastão, elas realmente colocam inúmeros animais ali presos, muitos perdem a vida e são simplesmente descartados, porque eles não têm finalidade para aquele tipo de pesca. Mas existem, infelizmente, as pescas focadas nos nossos grandes mamíferos dos oceanos. Eu estou aqui com uma publicação da revista Galileu, ela é de junho de 2019. Essa matéria é justamente focada ao Japão. Depois de 30 anos, o Japão, em junho do ano passado, ele voltou a praticar a caça comercial das baleias. Ele caça as baleias na faixa de oceano que pertence ao seu território, mas ele avança para as águas internacionais para caçar as baleias. O Japão não caçava, na teoria, as baleias desde 1982, porque eles estavam colocando várias espécies de baleias em extinção. Eu falo em teoria por quê? Porque nesse período que eles dizem que não caçavam baleias, foram mortas pelo Japão mais de 32 mil baleias, porque eles alegavam que esta pesca era para fins científicos, então eles poderiam caçar, imagina, 32 mil baleias para fins científicos o Japão caçou, num período que ele dizia que não caçava baleias. E não é só o Japão que se vale de fins científicos para caçar baleias. Nisso, nós temos também países como a Rússia, Noruega, Islândia, todos fazem caça científica às baleias. Só no ano de 2017, de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, o Japão matou 333 baleias minks nas águas da Antártida. 120 dessas baleias estavam grávidas. Então a gente imagina, quando você tira um animal desses do oceano, quanto que você interfere na vida deste grupo de animais. Quando a gente tira uma fêmea que tem a possibilidade de engravidar, ou quando a gente mata uma fêmea grávida, a gente está ceifando a vida dela e dos seus descendentes. E ainda com relação à caça dos animais, por exemplo, quando a gente pensa em golfinhos, a gente estava pensando na caça às baleias. Agora vamos pensar na caçada aos golfinhos. Existe também no Japão um local chamado Taiji. Ele tem uma bacia natural, aonde os pescadores encurralam grupos de golfinhos, levam esses grupos de golfinhos para essa baía natural. Ali no mar eles vão separando os animais que eles acham que servem para espetáculos e os animais que eles acham que não servem para espetáculo. Aqueles que eles não acham que servem para espetáculo são mortos ali no mar, na frente de todo o grupo de familiares, de amigos, que os golfinhos são animais extremamente inteligentes, que vivem em sociedade. Então, o grupo que vai sobrevivendo, vai vendo todo o restante do grupo ser assassinado. Os poucos que sobrevivem são comercializados para parques aquáticos, vão passar uma vida inteira de cativeiro, servindo para o que as pessoas ainda consideram espetáculos. Quando eles não vão para parques aquáticos, eles vão para hotéis, porque eles também servem de espetáculo para turismo. A gente cansa de ver em redes sociais as pessoas elogiando tal hotel porque tem golfinhos. A gente vê pessoas fazendo fotos com golfinhos. Quando a gente olha as fotos dessas campanhas publicitárias, a gente vê um oceano gigantesco e dentro deste oceano pedaços limitados que a gente olhando as fotos parecem banheiras, que é onde esses animais, esses golfinhos estão esperando para fazerem 3, 4 shows para os turistas num único dia. Então, eles conseguem ter a percepção de um oceano todo ao redor e eles presos em pequenos tanques feitos com redes, muitas vezes com estruturas físicas, limitando o espaço dos golfinhos.
A gente está falando sobre a Baía de Taiji, da captura e o assassinato de inúmeros golfinhos, mas não são só os golfinhos que são caçados, sequestrados ou esquartejados no oceano para virarem alimentação. As baleias também passam pelo mesmo processo em locais diferentes, não em Taiji, por conta que Taiji é uma baía estreita, mas enfim, em águas internacionais ou em várias costas, as baleias elas são perseguidas pelos navios, elas são assassinadas para que se usem delas a carne para alimentação, o óleo para remédios. Alguns filhotes, algumas baleias são separadas para viverem uma vida inteira de escravidão. Então, a mesma coisa que acontece com os golfinhos, acontece com as baleias. A baleia orca, ela tem na imaginação popular o título de baleia assassina. Não existe na natureza um relato que uma baleia orca atacou um ser humano. Então, isso da baleia orca ser assassina não procede quando ela está no seu ambiente natural. Meus amigos, quão é urgente o desenvolvimento de nossa parte do Evangelho do Cristo se estendendo a todas as criaturas do Senhor. Quão é urgente o chamado do Consolador prometido para que nos tornemos multiplicadores das verdades incontestáveis do amor ao próximo, da inteligência, da consciência, dos vínculos afetivos que os animais fazem porque são espíritos em evolução e como espíritos em evolução vivem a lei de sociedade, formam famílias conforme nos diz Emmanuel, têm suas paixões, são tão capazes de sentir como é urgente que nós nos tornemos a voz deles. Porque a ignorância acerca da verdade sobre os animais produz situações nefastas para eles e não tenhamos dúvida, estudando a doutrina espírita, compreendendo as consequências que os nossos atos têm perante as leis de justiça, amor e caridade, também para a humanidade, também para aqueles que provocam a dor e o sofrimento aos animais. Sim, os animais estão sofrendo e a humanidade, sem saber, também está. Eu vou trazer um trecho do livro Os Mensageiros, um esclarecimento do Aniceto, está no capítulo, eu vou até aqui achar o capítulo para vocês encontrarem em casa, livro Os Mensageiros, André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 42, Evangelho no Ambiente Rural. Então, Aniceto, em determinada parte dos comentários, ele fala o seguinte, a respeito da maneira como os homens se relacionam com a natureza, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade. Mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa, como a própria Roseli acabou de nos citar agora, meus amigos, que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho em débito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. Então, meus amigos, todos os nossos atos têm consequências, conforme nos ensina a lei de ação e reação. Todas as vezes que nós ferimos o nosso próximo, respondemos por isso. E realmente, o que está ocorrendo com os animais e o que essas artimanhas políticas que são utilizadas criam vales de dor profundos no oceano. Quando nós, dolorosamente, assistimos, por exemplo, vídeos, documentários e vemos o mar cheio de sangue, realmente nós temos vontade de ajoelhar e chorar. Ao assistir essas cenas e ao imaginar o sofrimento pelo qual os animais estão passando, o desespero
pelo qual eles estão passando, a tristeza, os filhos separados das mães, as famílias destruídas, as mães vendo seus filhos serem levados. Nós que estudamos a doutrina espírita e que conhecemos a evolução, nós que aprofundamos o entendimento sobre o raciocínio que eles podem ter, nós que vemos as descrições acerca da consciência, e quando transferimos tudo isto para a realidade dos animais, vemos a urgência de nos tornarmos realmente multiplicadores destas verdades. Porque somente os campos do amor, os campos da compaixão, os campos da piedade, o compromisso com Cristo, o compromisso que nós passamos a ter ombreando junto aos trabalhadores do bem, aos servidores de Jesus, que caminham pelo planeta socorrendo os animais. Somente isso, a confiança no futuro, a construção da regeneração, pode nos sustentar nisso, para que nós tenhamos a esperança de Jesus e a certeza absoluta de que os animais ficarão em paz. E agora nós temos uma escolha a fazer. A escolha daqueles que caminham com Cristo literalmente sobre as águas, socorrendo e amparando. Imprescindível que nós possamos não esconder a doutrina espírita, mas trazê-la à tona com todas as suas verdades, com todos os seus esclarecimentos, pautada, configurada e sustentada pelo Evangelho do Cristo, acima de tudo, pela caridade, pela piedade, pela compaixão, acima de tudo, porque estas bandeiras luminosas, unidas ao conhecimento intelectual, são capazes efetivamente de transformar o mundo. E nós podemos ajudar a transformar o mundo. Não por nós. Não é por nós, meus amigos. É pelos animais. É para que não ocorra mais tudo isso que elas estão nos contando e que nós vamos contar. É para que eles fiquem em paz. Nós não podemos esconder a verdade de nós mesmos, nem daqueles que nos cercam. Não é julgar, é esclarecer. Não é acusar, é auxiliar a desenvolver consciências, é impulsionar junto ao Cristo o planeta para a regeneração e os animais para a paz. Natália, o que mais você tem para nos contar? Então, pessoal, vamos riscar dos nossos planos de viagem parques e atrações que confinam golfinhos, baleias. Vamos tirar das nossas cabeças que eles estão sendo bem tratados, que estão na água, estão no mar. Não. Estão limitados, sofrendo, longe de suas famílias, de suas mães, de seus filhinhos. Os animais choram. Um bom exemplo para a gente refletir e saber o que acontece é o documentário Blackfish. Então eu indico para todos vocês, assistam até o final. Reflitam com tudo que é passado lá. Esse é um dos documentários, um dos vídeos. Eu já assisti vários, mas esse é um deles que eu passo para vocês. Refletirem bem o que esses animais, nossos irmãozinhos, passam dentro desses tanques, dentro desses parques. Dentro deste documentário que eu passei aqui para vocês vão perceber o porquê das baleias estarem sempre machucadas. Isso é um fato que geralmente as pessoas não percebem durante o show. Elas estarem arranhadas, estarem machucadas, sangrando, mas elas acabam se automutilando ou uma mutilando a outra, mordendo a outra, por conta do estresse que elas passam, dos maus tratos. E depois de tudo isso, desse estresse, aí vem a questão delas ficarem com graves problemas psicológicos. E nesses problemas são quando acontecem os ataques, geralmente com os tratadores, que vocês vão perceber aí, vocês vão assistir no documentário, que acabam atacando os tratadores, porque elas já estão no limite delas. Não é, Rô? Isso mesmo, Ná. Agora você pensa, hoje em dia, todos nós temos acesso às informações literalmente na palma da nossa mão. Então, quando a gente for agendar uma viagem, vamos estudar melhor aquele hotel. Ah, meu sonho é conhecer o Caribe. Tá, vou para o Caribe? Deixa eu dar uma olhada. Se nesse hotel em questão não está sendo escravizado nenhum tipo de animal,
Uma pesquisa simples, rápida, a gente descobre isso. Se a gente colocar hoje, terminando esse podcast, deixa eu ver se elas estão falando a verdade. Coloca lá num site de busca, estacionamento do SeaWorld e tanque das baleias. Vão aparecer infinitas fotos aéreas do complexo do SeaWorld. A área de estacionamento do SeaWorld, na Flórida, ela tem 31 hectares, o que equivale a 310 mil metros quadrados de área destinada ao estacionamento. Aí vocês veem 2 grandes tanques, 2 áreas verdes escuras, que são lagos artificiais, que são para enfeitar o parque. Logo abaixo do lago artificial, parece um chapéuzinho assim de sombreiro de praia, sabe? Uma foto que a gente vê de cima. É o tanque das orcas, para todas as orcas. O tanque tem 0,49 hectares. A gente está falando de 4.900 metros quadrados para todas as orcas, todas as baleias do SeaWorld. Elas ficam em 4.900 metros quadrados, enquanto os carros para o SeaWorld estão com 310 mil metros quadrados. Isso daí é uma pesquisa que qualquer um pode fazer. Simples, e a conta não bate. O SeaWorld diz que ele cuida bem dos animais. E aí eu vou me perguntar, ele cuida bem dos carros, né? Porque são 310 mil metros quadrados para carro e 4.900 para baleia, então ele tem que cuidar bem de carro e não de baleia. Com esse espaço que o SeaWorld reserva para as baleias, elas teriam que nadar dentro do tanque, dando volta ao redor do tanque, 1.208 voltas num dia, para equivaler ao que elas nadam no mar. Isso também não é uma pesquisa difícil das pessoas fazerem. Então, se as pessoas quiserem saber a realidade, mas eu nunca fui para a Flórida, eu nunca fui para o SeaWorld, não gosto desse tipo de atração, ainda quem nunca foi, ainda quem nunca compactue com isso, vale a pena a gente fazer uma pesquisa de 2, 3 minutos, a gente vai angariar informação. Porque quando alguém fala, eu vou viajar, eu vou para lá, e as montanhas russas de tal parque são incríveis. Não faz sentido uma pessoa ir numa montanha russa e financiando, porque gosta da montanha russa, o cativeiro de animais que não precisavam nem estar ali. Então, a gente tem a oportunidade da pesquisa, a gente tem a oportunidade do conhecimento, de divulgar, de dizer que não, de mostrar para as crianças o porquê do não. Isso daí é muito fácil. A pessoa não precisa viajar, a pessoa não precisa gastar dinheiro, gastar muito tempo em informação. Qualquer pesquisa rápida. Estacionamento do SeaWorld e tanque de baleias. Está ali, para qualquer um que não acredita ver. Meus amigos, muita coisa para nós pensarmos, mas mais do que pensarmos, muita coisa para nós agirmos, muitos convites para que nós nos mobilizemos como espíritas, primeiro nas nossas primeiras condutas, nas nossas próximas condutas, e depois nos tornando um esteio, realmente, um reflexo do Evangelho, da conduta espírita, um reflexo daquele que modifica aqueles que estão ao redor, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pelas suas boas obras. Então é imprescindível que essas obras reflitam o nosso respeito à criação de vida, o nosso respeito aos espíritos do Senhor que dividem conosco o planeta. Eu vou trazer aqui uma colocação do livro Conduta Espírita, do André Luiz, psicografia do Valdo Vieira. Vamos trazer o título para nós raciocinarmos. Qual deve ser a conduta do espírita perante os animais? Abster-se de perseguir ou aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes, a título de recreação, em excursões periódicas aos campos, lagos e rios, ou em competições obstinadas e sanguinolentas do desportismo. Há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. Desta maneira, meus amigos, com tanta informação que nós tivemos hoje, e com tanta informação que nós temos de buscar, com tantos convites para abrirmos as portas da verdade reveladora do que ocorre com os animais e unirmos isto ao amor ao próximo, a piedade, a compaixão, a caridade como fonte salvadora, nós nos vemos convidados pelo próprio Cristo em seus ensinamentos de amor a nos tornarmos canais de luz,
faróis para aqueles que nos cercam, intermediando as mensagens luminosas da doutrina espírita e intermediando a necessidade de socorro desesperado dos animais, solicitando do homem simplesmente que os deixe em paz. E com todos esses pensamentos para refletirmos, vamos pedir a Natália e depois a Roseli que façam suas considerações finais, porque o nosso podcast já está chegando ao fim. Bom, eu quero deixar com vocês uma reflexão aqui sobre as baleias, que são vistas como vilãs, no caso, mas elas são, na verdade, as vítimas da maldade do ser humano. Sandra, finalizando esse podcast, eu queria usar a frase do Cristo, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. E é assim, o que acontece no mar neste momento, o que acontece em águas internacionais, o que acontece nos inúmeros parques aquáticos do mundo inteiro. E não precisamos falar em parques internacionais, vamos falar, por exemplo, do Aquário de Santos, vamos falar do Aquário de São Paulo. Todos esses animais marinhos, eles estão sequestrados para servirem de entretenimento. Ainda que alguém fale, mas o do Aquário de Santos, o do Aquário Marinho, foram animais que chegaram na costa brasileira com algum problema de saúde e foram colocados para visitação. Ainda que esses animais tenham recebido algum problema e eles não possam voltar à vida livre, eles não deveriam estar sendo explorados. Então, hoje em dia, a verdade está aí, o material para pesquisa está aí, nós podemos decidir. Nós podemos procurar a verdade e decidir quais caminhos que nós vamos fazer. Se nós vamos realmente participar desse show de horrores ou nós vamos ser a voz dos animais através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas postagens. Meus amigos, a doutrina espírita nos mostra a força poderosa da prece, o pilar de sustentação e transformação que são os caminhos do amor. Eu sei que quando nós ouvimos tudo que nós ouvimos, o nosso coração dói, nós às vezes até desanimamos, mas não nos esqueçamos jamais que Jesus está à frente da transformação do planeta e nós somos as molas propulsoras de que ele se utiliza da engrenagem de transformação da Terra. Eu vou encerrar o nosso podcast com uma colocação que está no livro Plenitude de Joana de Ângeles, para que ela fique guardada em nossa mente e em nossos corações, porque de posse desta frase de Joana de Ângeles, nós podemos transformar a nós mesmos, nos tornando realmente os irmãos mais velhos, amorosos, fraternos e caridosos dos animais, e nós podemos, olha, eu digo a vocês, com certeza absoluta, transformar o mundo, porque o amor, ele tem uma força transformadora muito maior do que qualquer ação no ódio. Joana de Ângeles diz o seguinte: Jesus sintetizou no amor a força poderosa para a anulação das causas infelizes do sofrimento e para sua compensação pelo bem. Então, somos chamados a não somente refletir, mas a agir, a não somente compreender, mas a trabalhar a favor das leis divinas, do planeta de regeneração, do amor ao próximo e da libertação dos animais que não precisarão no futuro passar pelo que eles passam hoje, para que nós, como terráqueos, como cidadãos da regeneração, que buscam regenerar a si mesmos, para que nós possamos realmente caminhar pelo planeta junto aos trabalhadores do bem e dizer aos animais de coração aberto: meus amigos, meus irmãos, Jesus nos mandou aqui para dizer a vocês que vocês estão livres e que tudo isso acabou. Então, meus amigos, nós vamos assim, deixando aqui o nosso abraço fraterno e até a semana que vem.